Olá, então hoje vamos continuar as nossas aulas e eu vou propor aqui uma oração antes de cada aula, invocando o Espírito Santo para que nos dê luz, sabedoria, para um entendimento melhor dessas aulas de doutrina. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre a comunhão dos santos e eu vou me estender um pouco mais sobre Maria, nossa mãe. Então, o que significa a comunhão dos santos? Pertence à comunhão dos santos todas as pessoas que colocaram sua esperança em Cristo e lhe pertencem pelo batismo, ou seja, todos os batizados. Tenham essas pessoas já morrido ou ainda vivendo. Porque nós somos um corpo em Cristo, vivemos em comunhão que abraça o céu e a terra. A igreja é maior e mais viva do que nós pensamos. A ela pertencem conhecidos e os desconhecidos, os grandes santos e os santos que não são canonizados, as pessoas modestas, os vivos e os mortos. Encontrem-se estes ainda em processo de purificação ou estejam já na glória de Deus, né? Esses que se encontram em processo de purificação são justamente as almas do purgatório, né? É a igreja padecente. Então, fazem parte da comunhão dos santos essa igreja militante, que somos nós que estamos aqui num caminho para Deus no céu, a igreja padecente, que são aquelas almas do purgatório, e a igreja celestial, que são os santos que se encontram no céu, ao lado de Deus. E nós podemos nos ajudar mutuamente para além da morte. Podemos pedir ajuda aos santos que mais nos agradam, ou que têm o nosso nome e, inclusivamente, nós podemos pedir ajuda aos nossos familiares falecidos que cremos estarem já em Deus, no céu. E, por outro lado, nós podemos ajudar os nossos falecidos ainda em processo de purificação. Nós podemos ajudar aquelas almas do purgatório, mediante a nossa oração de súplica, para que eles logo possam ver a glória de Deus. Tudo o que uma pessoa faz ou sofre em Cristo e por Cristo torna-se proveitoso para todos. Então, é dessa forma que nós podemos oferecer o que fazemos, o que sofremos, os nossos esforços na nossa vida. Podemos oferecer em sufrágio por essas almas do purgatório e por todos os membros da igreja, tanto nós aqui na Terra, a igreja militante, quanto essa igreja padecente. E podemos pedir a intercessão dos santos para que nos ajude em nossas necessidades, para que nos ajude nessa aproximação de Deus, né? Por outro lado, infelizmente, isso também significa que cada pecado nosso danifica essa comunhão dos santos. Nós somos células de um corpo e quando uma célula está doente, as células em volta sentem. Então, quando nós pecamos, toda a comunhão dos santos também sente. Se um dos membros sofre, todos os membros sofrem com ele.
Se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. E agora vamos falar um pouco de Maria como mãe de Cristo e mãe da Igreja. Então, depois de termos falado do papel da Virgem Maria no mistério de Cristo e do Espírito, agora vamos considerar o lugar dela no mistério da Igreja. Então, com efeito, a Virgem Maria é reconhecida e honrada como a verdadeira Mãe de Deus e do Redentor. Ela é também verdadeiramente mãe dos membros de Cristo, porque cooperou pela caridade para que na Igreja nascessem os fiéis que são os membros desta cabeça. Então, Maria, Mãe de Cristo, Mãe da Igreja. Vamos explicar um pouco a maternidade de Maria com relação à Igreja. Ela é totalmente unida a seu filho. O papel de Maria para com a Igreja é inseparável de sua união com Cristo. Devemos ver a centralidade em Cristo, decorrendo diretamente dessa união. Essa união de Maria com seu filho na obra da salvação manifesta-se desde a hora da concepção virginal de Cristo até a sua morte. Ela é particularmente manifestada na hora da paixão de Jesus. Então, a bem-aventurada Virgem avançou em sua peregrinação de fé, manteve fielmente a sua união com o Filho até a cruz, onde esteve de pé, não sem desígnio divino. Sofreu intensamente junto com seu unigênito. E com ânimo materno se associou a seu sacrifício, consentindo com amor na imolação da vítima por ela gerada. Finalmente, pelo próprio Jesus moribundo na cruz, foi dada como mãe ao discípulo com essas palavras: Mulher, eis aí teu filho. Então, após a ascensão do seu filho, Maria assistiu com suas orações à Igreja nascente. Reunida com os apóstolos e algumas mulheres, vemos Maria pedindo também ela, com suas orações, o dom do Espírito, o qual, na Anunciação, a tinha coberto com sua sombra. Finalmente, a Imaculada Virgem, preservada imune de toda mancha da culpa original, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste. Ela foi elevada aos céus, ela não morreu. E para que mais plenamente estivesse conforme a seu Filho, Senhor dos senhores e vencedor do pecado e da morte, foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. Então, a Assunção da Virgem Maria é uma participação singular na ressurreição de seu Filho e uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos. Então, em vosso parto guardastes a virgindade, em vossa dormição, e não morte, não deixastes o mundo, ó Mãe de Deus. Foste juntar-vos à fonte da vida, vós que concebestes o Deus vivo e por vossas orações livrareis nossas almas de morte. Então é interessante como é citado o tempo inteiro que Maria nos ajuda por suas orações. Então, ela é nossa mãe na ordem da graça. Por sua adesão total à vontade do Pai, à obra redentora de seu Filho, a cada moção do Espírito Santo, a Virgem Maria é para a Igreja o modelo da fé e da caridade. Com isso, ela é membro supereminente e absolutamente único da Igreja, sendo até a realização exemplar da Igreja. Mas seu papel em relação à Igreja e a toda a humanidade vai ainda mais longe. De modo inteiramente singular, pela obediência, pela sua fé, esperança e ardente caridade, ela cooperou na obra do Salvador para a restauração da vida sobrenatural das almas.
Por este motivo, ela se tornou para nós mãe na ordem da graça. E essa maternidade de Maria na economia da graça perdura ininterruptamente, a partir do consentimento que ela fielmente prestou na Anunciação, que sob a cruz, resolutamente, manteve até a perpétua consumação de todos os eleitos. Assunta aos céus, não abandonou este munus salvífico, essa função salvífica, mas por sua múltipla intercessão continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Então, preste atenção que aqui fala pela sua múltipla intercessão. Por isso, a bem-aventurada Virgem Maria é invocada na Igreja sob os títulos de advogada, auxiliadora, protetora e medianeira. A missão materna de Maria em favor dos homens de modo algum obscurece nem diminui a mediação única de Cristo. Pelo contrário, até ostenta sua potência, pois todo o salutar influxo da bem-aventurada Virgem deriva dos superabundantes méritos de Cristo. Estriba-se em sua mediação. Dela depende inteiramente, ou seja, depende inteiramente de Cristo, da mediação de Cristo. E dela ofere toda a sua força, ou seja, da mediação de Cristo, ela tem toda a sua força. Com efeito, nenhuma criatura jamais pode ser equiparada ao Verbo encarnado e redentor, mas da mesma forma que o sacerdócio de Cristo é participado de vários modos, seja pelos ministros, seja pelo povo fiel, e da mesma forma que a indivisa bondade de Deus é realmente difundida nas criaturas de modos diversos, assim também a única mediação do Redentor não exclui, antes suscita nas suas criaturas uma variada cooperação que participa de uma única fonte. O culto à Santíssima Virgem Maria. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. A piedade da Igreja para com a Santíssima Virgem é intrínseca ao culto cristão. A Santíssima Virgem é legitimamente honrada com um culto especial pela Igreja. Com efeito, desde muito tempo, a bem-aventurada Virgem é venerada sob o título de Mãe de Deus, sob cuja proteção os fiéis se refugiam suplicantes em todos os seus perigos e necessidades. Este culto, embora inteiramente singular, difere essencialmente do culto de adoração que se presta ao Verbo encarnado, e igualmente ao Pai e ao Espírito Santo, mas o favorece poderosamente. Este culto encontra sua expressão nas festas litúrgicas dedicadas à Mãe de Deus e na oração mariana, tal como o Santo Rosário, que é um resumo de todo o Evangelho. Depois de nós termos falado da Igreja, de sua origem, de sua missão e de seu destino, a melhor maneira de concluir é voltar a olhar para Maria, a fim de contemplar nela o que é a Igreja em seu mistério, em sua peregrinação da fé, e o que ela, a Igreja, será na pátria ao termo final de sua caminhada, onde a espera, na glória da Santíssima e Indivisível Trindade, na comunhão de todos os santos, aquela que a Igreja venera como mãe de seu Senhor e como sua própria mãe. Assim como no céu, onde já está glorificada em corpo e alma, a Mãe de Deus representa e inaugura a Igreja em sua consumação no século futuro, no fim dos tempos. Da mesma forma,
nesta terra enquanto aguardamos a vinda do dia do Senhor. Ela brilha como sinal de esperança, segura e consolação para o povo de Deus em peregrinação. Então, assim como Maria, a Igreja brilha como sinal de esperança segura e consolação para nós aqui que somos a Igreja peregrina e militante.